Voltei para o Veda de agosto. Vlog Everyday in August. É assim que fala, gente? Eu acho que é, né? De abril pra cá muita coisa aconteceu. Eu li muitos livros, eu comecei um curso novo. Eu falei que eu não ia continuar com o canal caso alguma coisa diferente acontecesse, né? E muita coisa aconteceu. Eu tive que investigar um nódulo na mama que eu encontrei ali, acho que foi no finalzinho de abril, começo de maio. Eu encontrei um nódulo, isso me deixou um pouco assustada. Eu tive que fazer biópsia. Foram dias bastante difíceis e reveladores, né? Eu acho que quando a gente se depara com a finitude da nossa vida, a gente reflete muito sobre muitas coisas, né? E eu acabei refletindo muito sobre muita coisa. Comecei uma pós-graduação em gestão de produtos digitais, que é basicamente uma continuação da minha graduação. Eu sou formada em gestão de negócios e inovação e eu fui treinada durante muito tempo para pensar em produtos, pensar em soluções, pensar em formas de monetizar ideias. Então essa pós-graduação ela tá vindo para complementar essas habilidades de construir produtos, de encontrar problemas e soluções e propor soluções digitais para necessidades que a gente pode ter. Por exemplo, agora com o ChatGPT, o ChatGPT Work, a gente consegue pedir para ele construir sites. E eu construí um site que na verdade ele é uma central muito legal assim da minha vida, me ajuda a acompanhar o meu plano de desenvolvimento individual, a minha agenda, notícias, todas as interações. Eu pedi para ele montar um relatório semanal das interações que eu tive com o ChatGPT para entender o que eu fui desenvolvendo, o que a gente foi conversando, o que eu fui aprendendo ao longo da semana. Então eu aprendi muita coisa com o ChatGPT Work e eu comecei a usar, acho que não tem 3 semanas ainda, deve estar fazendo 3 semanas agora. E isso me ajudou a desenvolver muita coisa na minha cabeça, me ajudou com o meu PDI, porque o plano de desenvolvimento individual, a gente traça ele e depois a gente precisa continuar medindo, não é só você falar, eu quero aprender a desenvolver em Python, eu quero aprender a falar inglês, eu quero aprender a pintar um quadro, mas se você vai acompanhando esse plano, então você divide esse plano, esse grande objetivo, por exemplo, eu quero desenvolver em Python. Esse grande objetivo em pequenas fases, hoje eu vou aprender sobre funções, depois eu aprendo sobre variáveis, parâmetros e vou aprendendo ali sobre como chamar as funções. Cada dia eu vou aprendendo um tópico e vou evoluindo em algum tópico, criando evidências. O plano de desenvolvimento, para ele realmente acontecer, ele precisa dessa iniciativa, ele precisa desse acompanhamento, porque é bem normal que a gente defina um plano e depois esqueça para onde está indo. Eu tava com um problema sério assim na minha cabeça mesmo de conseguir definir um plano, ter motivação para seguir com aquele plano e entender onde esse plano está me levando. Então, com esse acompanhamento pelo site do ChatGPT, eu consigo ter um acompanhamento um pouco mais visual, sabe? Eu poderia fazer um acompanhamento numa planilha de Excel, por exemplo, em qualquer tipo de documento, até num bloco de notas, né? Mas com esse acompanhamento pelos sites, eu consigo ir ticando, eu consigo fazer com que ele me traga lembretes, e é muito interessante ter esse auxílio da inteligência artificial. Eu sou a favor do uso da inteligência artificial, contanto que isso nos ajude. Eu gosto muito de escrever, eu gosto de pensar, eu gosto de construir, eu gosto de aprender, então eu reservo muito para mim escrever, principalmente, assim, eu acho que é muito importante que a gente tenha essa habilidade de conseguir concretizar os nossos pensamentos,
consolidar as nossas ideias, e para mim escrever ajuda muito nisso. Tô perdendo essa habilidade, claro, porque textos maiores, por exemplo, o meu trabalho da faculdade, é difícil de não delegar um texto grande pro ChatGPT, porque ele vai escrever muito mais rápido, ele vai escrever tudo certinho, então eu tento otimizar, eu não entrego todo o trabalho na mão dele, não sou do tipo de pessoa, por exemplo, que pede para ele escrever e-mail, escrever mensagem, não. Textos muito grandes, muito técnicos, muito acadêmicos, eu peço para ele escrever, depois eu resumo, eu aprendo, eu altero algumas coisas que ele escreveu ali para deixar mais com a minha cara. Então, eu acho que a inteligência artificial pode ajudar muito a gente no nosso aprendizado, e eu tenho aproveitado muito essa ferramenta nos últimos anos. E principalmente nos últimos meses. Eu comecei a mexer com o ChatGPT, acho que foi em 2024. Então, eu consegui construir uma boa base de conhecimento com ele. Então, como eu fui trocando ideias ali sobre esse plano de desenvolvimento, sobre a minha carreira, sobre coisas que eu quero aprender, então ele vai conhecendo a minha personalidade e ele consegue ir sugerindo iniciativas que tem a minha cara, layouts, designs que tem a minha cara, entendeu? Então, apesar de ser muito polêmica essa questão da inteligência artificial, eu concordo que seja, e eu vejo grande parte dos riscos também. Eu vejo que isso deixa a gente com uma capacidade cognitiva um pouco mais atrofiada, eu diria, e eu também vejo quanto isso é perigoso para o nosso entendimento de sociedade, de seres humanos e etc. Então, entendo toda essa polêmica, mas eu tô fazendo tudo o que eu posso para aproveitar realmente essa onda, porque eu já participei de outras ondas, por exemplo, Bitcoin, né? Bitcoin lá atrás ninguém dava nada, e talvez se eu tivesse participado dessa onda com um pouquinho mais de afinco, consciência, presença, talvez eu tivesse investido e talvez agora eu teria uma renda diferente. A gente não pode viver do IC, mas é por isso que eu tô tomando essa iniciativa de aproveitar o que a inteligência artificial pode me ajudar a desenvolver. Então, aconteceu muita coisa nesses últimos meses. Agora em agosto eu vou entregar o meu trabalho de conclusão de módulo da pós-graduação. Tô finalizando ele essa semana, só realmente aparando as arestas. Ainda tenho um vídeo para fazer sobre esse trabalho, e é um trabalho que eu construí assim com muito carinho e muita atenção, porque é uma proposta de solução para uma empresa de consultoria de transformação digital. Uma empresa que eu criei, uma empresa fictícia, para eu ter liberdade de explorar realmente o macroambiente, de explorar o microambiente, de explorar as relações entre os departamentos. Então eu acho que criando uma empresa fictícia, eu posso mergulhar mais para fazer esse trabalho. Se eu tivesse pego uma empresa real, algumas empresas elas têm dificuldade de compartilhar muito do processo delas, ou então de compartilhar ali uma possível inovação, que é o que a gente está propondo, né? Um produto digital inovador que possa ajudar ali no caixa dessa empresa. Então eu escolhi montar uma empresa fictícia, que é a Caprod, que é uma consultoria de transformação digital, basicamente. Estudei muito ali o macroambiente dela e o microambiente também. Fiz análise de Pestel, que é uma análise do ambiente político, do ambiente econômico, social, tecnológico, ambiental e legal. Então a gente tem que analisar todas essas instâncias que estão ao redor de um negócio para entender o contexto desse negócio, dependendo de como tiver o contexto político ou o contexto econômico, determinada solução é mais aplicável, mais viável do que outra, por exemplo. Então, eu tô reaprendendo, na verdade, retomando esse conhecimento de análise contextual das empresas, que eu acho super interessante.
principalmente essa questão de macroambiente, né? Entender como a política influencia no negócio, como a economia influencia. É muito interessante, faz a gente ver o mundo de uma forma totalmente diferente, ler notícias de uma forma diferente. Quando a gente tem um negócio em mente, a gente entende o nosso ambiente político, econômico e social de uma forma diferente. Se você não tem nenhum negócio, você não entende como os impostos e as taxas, os encargos governamentais, por exemplo, impactam na viabilidade financeira de um negócio. Então, tendo essa consciência, eu acho que é interessante de evoluir e entender mais sobre isso. Mas eu queria fazer esse Veda para voltar. Não sei se eu vou conseguir fazer vlog todos os dias, porque com o meu plano de desenvolvimento individual, o meu PDI, as coisas estão bastante intensas. Eu tenho a intenção de trazer um pouco mais disso tudo que eu tô aprendendo aqui pro YouTube, escrever um pouco mais no Substack, compartilhar um pouquinho desses bastidores lá no Instagram, no Vida da Cá. Então tem bastante coisa acontecendo, tenho feito muita coisa e tem muita coisa que eu quero fazer ainda. E se você estiver me assistindo, eu te convido para aproveitar agosto, que é um mês que a gente pode usar para desenvolver essa habilidade um pouco mais com afinco de gravar vídeos, de editar vídeos. Eu acho que isso é super importante. No meu Tech Challenge, que é a entrega do módulo da pós-graduação, eu tenho que gravar um vídeo, por exemplo. Então, que bom que eu tenho a câmera, tenho o vídeo, já tenho o DaVinci Resolve instalado, eu consigo fazer as edições. Então, eu acho que esse plano de desenvolvimento que inclui também essas habilidades mais digitais, de edição de vídeo, de escrever em blog, etc., eu acho que é muito importante. Te convido para aproveitar agosto para vir comigo também e gravar vídeos, escrever. E compartilha comigo se você fizer isso. E vamos trocar ideia. Eu venho aqui principalmente para trocar ideia com pessoas novas, para mostrar um pouco de como eu penso. Eu acho que isso no Instagram, no Substack, de outras formas fica um pouco limitado. Eu gosto do YouTube, eu gosto de gravar vídeos porque a coisa vai fluindo e isso me traz inspiração e me traz motivação. Então, vamos que vamos. Vamos tentar gravar aí um vídeo todo dia. Se não der, eu acho que pelo menos 3 vezes por semana eu consigo aparecer por aqui. Combinado?